Instituto para Concurso e Instituto Nacional de Seguridade Social. Sobre atributos dos atos administrativos. Porque emanam do poder público, os atos administrativos têm algumas espécies características com as quais ele se impõe. Assim, todo ato administrativo tem presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Explicando todos esses atributos, a presunção de legitimidade significa que todo ato administrativo só será considerado ilegítimo se houver uma prova cabal, segura e de ser inválido. Seja contra a lei, né? Noutras palavras, se não houver nenhuma prova que permita a declaração de validade do ato administrativo, ele deve ser sempre considerado perfeitamente válido e a presunção de legitimidade. Ninguém poderá, portanto, recusar observar ou cumprir um ato administrativo, porque ele sempre é legal, entende? Alegando ser ele inválido. Só poderá fazê-lo depois de ser provado que é inválido. A arguição de nulidade de um ato administrativo é ônus e dever de quem o alegar. A administração pública não precisa provar sua própria validade, porque ela é presumida. Sobre a imperatividade agora. O atributo de imperatividade, império, impor, é o poder do ato administrativo de impor seu cumprimento, sua execução. Todo ato administrativo de que consubstância tiver em sua essência provimento ou uma ordem administrativa terá sempre imperativo, ou seja, obrigará ao seu fiel atendimento, sujeitando-se os renitentes, que são os teimosos, a resistentes também à execução forçada, ou seja, o emprego de força pela própria administração pública, no caso dos atos os atos autoexecutórios, ou pelo judiciário no caso dos atos de não autoexecutórios. Mas nem todo ato administrativo é dotado de imperatividade. Os atos enunciativos e os negócios, por exemplo, não precisam de imperatividade, porque sua natureza não exige execução. Assim, todo ato administrativo que for dotado de imperatividade deve ser cumprido e obedecido, atendido, e pouco importa se ele é válido ou não. Enquanto não for declarado judicial ou administrativamente sua invalidade, a anulação ou ele não for revogado, ele continuará sendo um ato com imperatividade, ou seja, um ato em que a administração poderá utilizar da força para seu cumprimento obrigatório. Finalmente, o atributo de autoexecutoriedade. O que é isso? Consiste em possibilitar que o agente da administração pública possa executá-lo direta ou imediatamente e não precisando de ordem ou autorização judicial, nem em caso de força física. Assim, por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa clandestina e, contrariamente às posturas municipais sobre construção civil, a prefeitura poderá interditar a obra a ela mesma e poderá mandar demolir aquela obra e nem precisando de ordem de mandato judicial. Adverte o saudoso Rei Lopes Meireles que os autores mais modernos não se cansam de apontar esse atributo nos atos administrativos que os possuem. Entretanto, as nossas administrações se mostram tímidas na sua utilização, e a nossa justiça nem sempre é atualizada com o direito público, em pronunciamentos felizmente raros, em pretendida condicionar a execução de atos tipicamente de auto-executórios à prévia apreciação judicial, mas, em contraposição a esses julgados esporádicos e errôneos, firma-se cada vez mais a jurisprudência na boa doutrina, reconhecendo a administração, especialmente quanto aos atos da polícia, o poder de executar diretamente e imediatamente os atos imperativos, independentemente do pedido de comunicatório ou mandato judicial. Entre nós essa doutrina é corrente, como nos revela um cara chamado Seabra Fagundes. Com a sua imensa autoridade no assunto, ele disse: tal processo executório tem cabimento quando as circunstâncias indicam a necessidade premente da obtenção do fato ou coisa, atua pela utilização por parte do administrador dos chamados meios diretos de coerção administrativa, de modo a tornar possível a obter por coação absoluta a própria prestação exigida da administração, quer dizer, do administrado, ou, na sua impossibilidade, outra equivalente, né? Própria prestação equivalente. Próximo conteúdo sobre a extinção e desfazimento sanatória. Eu não, na verdade não sei o que é isso aqui. Tchauzinho.